um acidente terrível aconteceu na manhã de hoje, na BR-230, entre os trechos ali de Soledade, entre Soledade e Campina Grande, né? Foram 8 pessoas mortas, né? 6 pessoas mortas, né? E 8 feridas. 6 mortas e 8 feridas. Uma tragédia. As fotos aí são dos mortos, gente. Morreram 5 no local e depois a assessoria do hospital confirmou a morte de mais outro, né? E os outros feridos encaminhados para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Eu vou trazer a atualização agora dessa tragédia com o Rafael Gonçalves. O Rafa, a gente já sabe a dinâmica desse acidente, quem provocou o acidente. Eu sei que, de forma primária, aconteceu uma colisão quase que frontal entre um carro de passeio e um caminhão. Só que depois foi um efeito dominó. Outros veículos foram se envolvendo, inclusive a Spin, onde estavam os 5 passageiros que morreram já no local. Não é isso, né? Boa noite. Isso mesmo, Fábio. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Um dia que começou de maneira trágica aqui na região do Cariri Paraibano, quando esse acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, envolvendo 2 caminhões e 4 carros de passeio. O acidente aconteceu na BR-230. A Polícia Rodoviária Federal informou que, inicialmente, a tragédia foi provocada possivelmente por uma tentativa de ultrapassagem. Um dos caminhões chegou a bater no outro lateralmente. Diante dessa colisão entre os veículos, que por pouco não foi frontal, um dos veículos, um que estava carregado, um caminhão carregado com alimentos, vindos de uma distribuidora na capital João Pessoa e que seguia para a região de Princesa Isabel, tombou. Quando esse veículo tombou, colidiu de frente, bateu frontalmente com o carro que vinha da cidade de Juazeirinho, com essas pessoas que não resistiram e morreram no local. 6 pessoas do município, que fica na região do Cariri Paraibano, estavam nesse carro que ficou completamente destruído. Nessa situação, essas pessoas foram ali socorridas, numa tentativa de resgate do Corpo de Bombeiros, mas que constatou que 5 já estavam sem vida. Inicialmente, esse foi o número divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, que depois, com mais profundidade da atuação dos bombeiros na retirada das ferragens, encontrou mais um corpo, infelizmente totalizando 6 pessoas mortas, 8 feridas e, ao todo, 19 pessoas envolvidas nesse acidente que também deixou um rastro grande de destruição lá na localidade. As imagens são impressionantes, porque um dos veículos foi parar debaixo do caminhão baú que transportava as mercadorias. Essas pessoas com ferimentos leves saíram lá do local e foram conduzidas para o Hospital de Trauma de Campina Grande. A gente tem inclusive a identificação das vítimas que morreram nesse acidente: o José Wellington Fidelis do Nascimento, de 40 anos, que conduzia o carro, o Antônio Bernardo Filho, de 52 anos, o Paulo Roberto Silva Bernardo, de 62 anos, a técnica em enfermagem Sabrina de Souza Ferreira Rodrigues, de 25 anos, o Alif Carneiro Rodrigues, de 23 anos, e a Maria Jéssica Avelino do Nascimento, de 34 anos. Hoje à tarde, muita tristeza e comoção nos momentos mais tristes, no momento em que as famílias, depois que a família recebe a notícia, que é a identificação dos corpos. A movimentação foi tensa aqui no Instituto de Polícia Científica, aqui em Campina Grande, nessa tarde de hoje, onde os corpos foram liberados. Ainda faltam alguns serem devolvidos para as famílias. Durante a tarde, a gente conversou com alguns familiares. Inclusive, um dos momentos mais emocionantes foi a conversa com o pai da técnica em enfermagem Sabrina. Ele contou como foi um último momento com a filha, que ele viu pela manhã, deixando ela no ponto onde ela pegava o carro para vir trabalhar no Hospital Municipal Pedro I, aqui em Campina. Ela me chamou para eu vir trazer ela, para ela pegar o carro para vir para Campina Grande. E tristemente deu a benção, disse: meu pai, eu vou trabalhar e amanhã eu vou ao dentista, que era na terça.
Eu acho que de 10 para 11 horas eu lhe procuro pro senhor me pegar no Juazeirinho de volta, que eu moro num sítio mais pertinho. Aí ela liga quando a gente chegando. Aí deu a benção e bateu no meu ombro e botou a bolsa nesse carro e foi a última vez que eu vi ela. A lembrança dela é só de coisa boa na minha vida. Eu perdi a metade da minha vida hoje. Uma menina bem, como pobre, nós fizemos de tudo para ela. Menina com 26 anos de idade. A mãe trabalhou muito, mas conseguiu engraxar ela, né? Pagou um curso dela, passou 6 anos e ela venceu. E estava vencendo na vida. Eu só tenho a agradecer o que ela foi por a gente. Nessa tragédia também morreram 2 irmãos que estavam vindo trabalhar aqui na região do Cariri. Essas pessoas, né, que eram da mesma família, o Antônio Bernardo e o Paulo Roberto. E inclusive a gente conversou também nessa tarde com o irmão deles e também com o filho do Antônio. Ligaram para a gente do SAMU para saber se eles tinham viajado hoje. E quando ligaram eu mais ou menos deduzi que era ele mesmo, que eles não iam fazer isso, né? E aí eu fui lá conquistar o corpo lá e vi que eles, realmente eram eles. Agora é só rezar e que ia fazer alguns danos, que eu perdi minha mãe também, e agora eles 2. E a gente somos muito amigos um dos outros, a gente era muito, todos os irmãos são muito pegados um ao outro. O último contato que eu estive com ele foi ontem. Estava bem feliz, estava aproveitando outro dia com ele, saindo para passear. Voltei para casa, aí eu fui para minha casa e ele ficou para tirar o cochilo dele e hoje pela manhã ele saiu para viajar. 2 percas na família só. Na manhã de hoje, um cenário de completa destruição na BR-230, na altura do município de Soledade. O trânsito fluiu lento na localidade, a via não foi interditada, apenas uma parte foi liberada. E quem esteve lá pela manhã conversando com as equipes de segurança foi o repórter Diego Almeida, que inclusive a gente acompanha agora o que disse a Polícia Rodoviária Federal sobre o ocorrido. 5 veículos, né, vinham de Soledade para Campina Grande. E somente o caminhão que tombou, que vinha de Campina Grande para Patos. Mais ou menos nesse local aqui, teve uma pequena colisão da F4000 com o caminhão, eles rasparam. Essa primeira colisão fez com que o caminhão perdesse o controle, tombasse na pista contrária lá, onde houve o impacto mais grave, que foi o impacto com a Spin, né? Onde haviam 6 pessoas. 5 vieram a óbito no local, a 6ª pessoa foi socorrida e na sequência um Fiat Cronos, que vinha uma família também, bateu atrás, com menos gravidade, só ferimentos leves. E o tombamento do caminhão ainda, ele tombou por cima de um Celta também, que havia um casal com uma criança. Essa criança foi socorrida também grave para o hospital, o casal a princípio só com lesões leves. E o último veículo que bateu já na traseira lá do caminhão, tombado, era um Fiat com 4 pessoas, também só lesões leves. Pois a gente ouviu aí que o policial, né, rodoviário federal, informou que 5 pessoas haviam morrido. Nesse momento em que foi gravada a fala, realmente o número era esse. Só que a surpresa triste foi que depois, nas ferragens, havia ainda mais uma outra pessoa. Fábio, daqui a pouquinho a gente retorna agora do Hospital de Trauma, ao vivo, trazendo atualizações sobre as 8 vítimas que deram entrada na unidade hospitalar. Inclusive, um bebê de 1 ano e 11 meses que está na unidade. A gente volta a falar sobre essa tragédia daqui a pouco. É com você. Tá, Rafael. Meu irmão, que programa difícil esse dessa segunda-feira, viu? Desse dia 3 de novembro. Cariri inteiro ali, a cidade de Juazeirinho em luto, a Paraíba inteira em luto, na verdade. Que Deus abençoe essas famílias, os que ficaram e estão tendo a triste tarefa de sepultar os mortos, os seus entes, hoje ainda realizando funerais, um serviço tão difícil de se fazer, que é ir preparar funeral de parente, comprar caixão, meu Deus do céu.
estavam todos bem e de repente desaparece desse jeito, uma tragédia, que absurdo. Daqui a pouco eu volto com você